axé para todo mundo. Vocês vão acompanhar agora o nosso bate-papo Oroaiê, pensado justamente para esse Novembro Negro, onde nós trazemos convidados para poder dialogar sobre vários assuntos. O primeiro deles são mulheres negras, e para este momento nós pensamos nessas mulheres maravilhosas que estão aqui hoje para podermos conversar um pouquinho. Antes disso, a gente precisa dizer, né, que estamos no estúdio da ESESP. A escola completou esse ano 50 anos, trazendo contribuições substanciais para o nosso estado, formando servidores públicos de qualidade para poder atender os nossos cidadãos e cidadãs nesse estado. É preciso dizer também sobre a arte, né? Essa arte maravilhosa que foi feita pelos nossos queridos designers João Paulo e Larissa. Essa arte, ela dialoga justamente com o que nós vamos fazer aqui agora, né? É uma arte que fala sobre história da vida, sobre falar da vida, e é isso que nós queremos nesse bate-papo, né? Que a gente dialogue sobre a vida pública e sobre esses aspectos políticos que estão envolvidos nela, tá? Então, meninas, muito obrigado por estarem aqui. E eu gostaria muito de pedir para que vocês começassem falando sobre a vida de vocês, além do que já está exposto, além do que já está na academia ou no currículo. Então, assim, quem é a Camila para além da vida pública? Eita, pergunta difícil, porque de fato a gente acaba evidenciando parte da nossa vida a partir dos nossos trabalhos ou daquilo que a gente tem como inserção política, né? Aquilo que a gente está todo dia, por vezes militando, reivindicando, e uma parte da nossa vida acaba não sendo contada ou acaba não sendo mostrada. E entre essa parte que não é mostrada, eu acho que tem a ver muito com a minha história, de onde eu vim. Eu nasci em Vitória, mas eu fui criada no município de Serra. E eu digo sempre que eu fui criada num grande quintal político, praticamente um grande quilombo, que foi o bairro de Laranjeiras, no município de Serra. E eu venho de uma rua que era uma rua onde nós tínhamos uma vivência comunitária e política muito grande, uma rua de trabalhadores. A gente está falando de uma cidade de muitos trabalhadores dentro do processo histórico, né, do estado do Espírito Santo, e foi nessa rua que eu me formei enquanto mulher e também enquanto militante política, a partir da trajetória dos meus pais, a partir da militância política dessa comunidade, que foi uma comunidade que resistiu exigindo asfalto, exigindo unidade de saúde, exigindo dignidade. Então eu tenho a honra de dizer que eu sou fruto, né, dessas construções, dessa trajetória. Sou filha da Rita, sou filha do Sérgio, enfim, tive uma vida muito simples, mas pautada em princípios e convicções assim, muito firmes, que me acompanharam durante todo o meu processo de formação. Não por acaso eu sou assistente social, né? Eu digo que a escolha da minha profissão foi para além de uma escolha de um exercício profissional, foi também uma escolha de vida, assim. É isso. Que maravilhoso. Faida. Quem é Faida? Eu sou a Faida Belo, oi gente. Eu sou advogada criminalista que trabalha com crimes de gênero, direito antidiscriminatório e feminicídios. Para as pessoas que não enxergam, eu sou uma mulher negra retinta, tenho cabelo crespo curto, visto um terno cinza com uma blusa de seda. Gente, eu acho que isso é um rosinha claro. É um tá? rosa bebê. Uso um óculos preto. Faida é uma eterna romântica, né? Uma mulher que foi uma menina que sempre sonhou em mudar o mundo, sempre foi uma inquieta. Eu vim do lugar mais lindo que esse estado tem, que isso conste na ata, por favor, que é a terra que dizem que é do Roberto Carlos, mas eu prefiro falar que é de Luz de Fogo. Então, vocês sabem onde que é, né? Sim. Cachoeiro. De Itapemirim. E ali eu nasci, filha de uma mãe solo, que me ensinou que a
educação era o motor, né? Uma mãe que sempre lutou para que eu pudesse estudar. Porque eu era uma inquieta que achava tudo que era errado injusto. E eu lembro um dia que minha mãe ergueu um lápis para mim e falou: estuda, porque só a caneta vai dar a você o poder de lutar contra tudo que você acha que é injusto no mundo. Só que quando a gente fala em acesso à educação, é muito raso achar que esse acesso à educação é só arrumar uma vaga na escola. De que adianta a vaga se você não tem o uniforme, se você não tem o tênis, se você não tem o lápis, né? E a minha mãe, então, foi à escola e dizia assim: olha, eu quero que ela estude, mas eu não tenho grana para o uniforme, eu não tenho... Hoje, né, as escolas públicas doam o uniforme, mas na minha época não doavam. Então, eu falo que, além de tudo, eu sou uma amante de uma classe que se chama professor, porque da pré-escola até a graduação em Direito, foram eles que me ajudaram para que eu pudesse estar realizando o sonho de mudar o mundo de onde eu estou. Então, eu sempre digo que eu estou ocupando o lugar que sempre foi o sonho da minha vida ocupar, que é um lugar de dar voz e buscar justiça àqueles que não têm. Há grupos que foram, de uma maneira histórica, excluídos. Mas fora isso aí, ela é aquela mulher que ama a Marrom, Alcione, adora um samba e, obviamente, os netinhos. Porque, assim, gente, eu sou a matriarca, a única mulher em casa. Pensa, eu tenho um único irmão, um marido, 2 filhos e 3 netos. Todos homens. Eles sofrem um pouquinho, só um pouquinho. Mas, fora o corre, a câmara, a câmera, a vida, eu falo que eu sou uma mulher preta inquieta em criar um amanhã mais justo, mais equânime, em que todos os corpos sejam realmente parte. Maravilhosa. E a senhora, doutora Patrícia? Tão complexo falar da gente, né? A gente parou para pensar aqui quem somos nós. Então, eu sou a Patrícia Rufino. No meu conteúdo, né, de comunicação, eu sou professora, mas essa Patrícia professora, acho que ela se debate um pouco com a Patrícia de casa, a Patrícia que gosta de pensar. Na verdade, a Patrícia é uma pessoa também romântica, então a gente tem algumas coisas em comum, mas que gosta de estar no seu lugar de recolhimento, que gosta de ouvir, mãe de 2 filhos, né, casada com o marido também. Então eu sou também a única mulher da casa, e isso me faz pensar bastante no que eu recebi de herança da minha avó, né, que foi essa mulher forte que veio como esse modelo, como esse exemplo de mulher preta na família, e trouxe com ela a bagagem de todo um pensar, um fazer, de criar as filhas sozinha como mãe solo, de formar as filhas professoras, de vir para Vitória, vindo do interior, né, de Afonso Cláudio, chegando aqui, constrói todo um processo, né, para que nós possamos ser as mulheres que nós somos hoje. Então eu sou essa mulher que, filha de professora, né, também batalhou muito, também estudou muito, nasci em Vitória, fui criada em Vitória, e dentro dessa ser criada em Vitória, na periferia, né, nos morros aí, que a gente sempre se deu muito bem, conversando e convivendo com um grupo de pessoas que sempre militaram muito. Então eu falo da minha nação querida, que é Jumbutuara, do lugar onde eu vim, né, daquele lugar que eu me formei, me constituí com meus vizinhos, com os amigos queridos. Então eu sou essa pessoa que guarda essa memória sempre, essa memória que me impulsiona a viver as lutas que a gente vive, os desafios que a gente enfrenta, principalmente como mulher preta, nos lugares que a gente ocupa. Então eu sou essa pessoa que gosta de se recolher, que gosta de estar escrevendo, que gosta de estar lendo, mas que faz dessa vida esse pulsar para essa militância. Então acho que eu me vejo dessa forma. Não sei se dá para se descrever, né? Se autodescrever é meio complexo, sabe, Jota? É mas bem é mais ou complexo. menos isso.
mais ou menos isso. É bem complexo, mas foi justamente por isso que eu pensei nesse primeiro momento, sabe? Porque vocês são conhecidas pela vida pública, né? Raramente vocês podem falar de vocês, né? Essa subjetividade nos formou, é importante, né? Então, foi justamente por isso. E vou falar um pouco de mim, né? Eu sou o Joatan Nunes, filho da Dona Maria da Penha Alves, lá do Alegre. E estou me doutorando em Educação em Ouro Preto, na Universidade Federal de Ouro Preto. E fui convidado para vir ser subcoordenador pedagógico da pós-graduação da ESESP, que conseguiu ser instalada justamente junto com seus 50 anos. Isso é muito bom. Isso só foi possível por conta de duas mulheres que estavam aqui, né? A Laís, que é a nossa ex-diretora, e agora a Carol, que está à frente da ESESP, nos ajudou e abriu portas para que esse diálogo acontecesse, justamente porque eu pensei, olha, a escola já faz tanta coisa, a gente precisa demonstrar isso, sabe? E a melhor maneira é demonstrar como que uma mulher preta se movimenta. Porque quando uma mulher preta se movimenta, ela movimenta a estrutura da sociedade. E vocês estão aqui demonstrando isso. Muito obrigado por terem aceitado, tá? Obrigada, a gente que Obrigada, agradece. a gente agradece. Por esse encontro, na É verdade. Maravilhoso. Camila, vou te perguntar então uma coisinha. Fica à vontade. Em que momento da sua vida, né, a atuação política chegou? Como ela chegou na sua vida? Olha, eu acho que ela sempre esteve na minha vida. Como eu disse, assim, eu venho de uma família que é uma família que cresceu em um bairro popular. Então, para nós não há outra alternativa que não a movimentação política, né? Então, assim, eu cresci em um meio político, onde a política esteve colocada o tempo todo, seja na reivindicação pelo asfalto, na reivindicação por médicos na unidade de saúde, na reivindicação de vaga para que nós pudéssemos estudar, ou também na oportunidade de entrar na universidade e, ao entrar lá, tá o tempo todo brigando para ter acesso à assistência estudantil, para conseguir comer no RU, para conseguir ser contemplada com as pouquíssimas bolsas que historicamente, né, existem na universidade, mas antigamente tinha mais, né? Então hoje em dia tem menos, o processo de lá para cá, infelizmente, né, foi sendo mais precarizado. Então a minha vida foi toda perpassada por esse reconhecimento. Mas eu acho que há, de fato, um marco, que é a minha entrada do ponto de vista da política institucional. Veja, eu sempre estive inquieta desde muito pequena. Eu era aquela estudante na escola que sempre questionava tudo e adorava as aulas onde nós podíamos aprender, ainda que naquela época nós não tivéssemos as leis que garantissem, por exemplo, a história de ensino, né, da África, mas desde então eu sempre adorava tudo que se remetia à história do Brasil, tudo que problematizava os problemas existentes, porque eu já me reconhecia como uma menina negra, né? Assim, já me percebia, ainda que sem muito debate político na época, porque aquilo não estava colocado, isso não estava na minha, eu imagino que na de vocês muito menos, né? Mas assim, eu já me reconhecia como uma menina negra. E a entrada na universidade, ela é fundamental. Primeiro, para identificação, para análise de tudo isso, para percepção, para minha afirmação também. Como uma jovem negra, mas tem o marco da entrada da política institucional. Como eu sempre fui militante, já entrei na universidade militando, militante partidária, em algum momento o grupo que eu integrava, e esse momento era exatamente o contexto onde a gente tinha um crescimento da organização da juventude negra, pautando o extermínio da juventude negra, onde tinha uma efervescência dessa juventude organizada, e eu sou resultado muito desse processo, nós começamos a pautar, gente, mas a gente precisa ter uma candidatura de uma jovem mulher negra. E naquela época, eu tô falando de 2014, foi quando foi a minha primeira eleição, ou seja, mais de 10 anos atrás. Eu sou jovem, mas naquela época eu era infinitamente mais jovem. E aí o nosso grupo fala, era uma eleição bastante histórica para o contexto do Espírito Santo, e o nosso grupo chega à conclusão que nós precisávamos lançar uma jovem negra para se contrapor até na imagem, na percepção ao projeto político que estava colocado, né, aos projetos naquele contexto eleitoral. Então eu entro para a disputa eleitoral, fui candidata ao governo do estado em 2014 pela primeira vez,
E aí, desde então, a gente foi lançando sempre candidaturas, defendendo a nossa, né, o nosso programa, as nossas propostas, até que eu fui eleita vereadora. E assim, fecho dizendo isso, a minha entrada na Câmara de Vitória, como a primeira mulher negra eleita para ocupar uma cadeira na capital do Espírito Santo, por si só, já era uma denúncia. Né, assim, era uma denúncia de como o sistema político é desigual, de como o nosso país mantém desigualdades enormes, de maneira que só em 2021 a gente tem pela primeira vez uma mulher negra eleita na capital. Então imagine isso no interior do estado, né, onde a política ela é muito mais vinculada àqueles grupos dominantes locais, enfim. Então eu acho que a nossa vida, ela e a minha vida, e acredito que todas aqui, né, não há outra opção que não a luta, né? Que não a denúncia, que não a organização política. Assim. Eu acho que é de suma importância dizer e fazer esse ponto dessa divisão que tem no IBGE sobre nós, né? Nós somos chamados de negros e esse termo ele comporta pretos e pardos. Isso. Pretos e pardos. E aqui nós não vamos entrar nessa discussão de parditude, porque isso para nós... dizer, tá? Pra dizer. Justo, obrigado. Desculpa, Faida, não vou dizer mais. Porque isso é tão pequeno para nós, enquanto movimento negro, né? Para haver uma divisão agora, justamente agora, com tantas conquistas que nós já estamos alçando, né? Para podermos levantar essa briga. Então, como é difícil e proibido dizer... Eu vou partir para a Faida, né? Justamente pensando que... Não, de forma alguma. Pensando que somos seres políticos, e aqui, não falando de politicagem, mas falando de políticos que somos nas tomadas de decisões, nas governanças que fazemos nas nossas vidas, né? Em quais instâncias e de quais formas o racismo incide no seu fazer político? Eu sou uma mulher negra retinta, que veio do sul do estado do Espírito Santo. Uma mulher negra retinta que veio do sul do estado do Espírito Santo, de um bairro pobre. Eu vou até pedir licença, né? Porque eu sempre, quando eu falo em raça e racismo, a gente precisa, ainda que rapidamente, relembrar uma volta histórica do plano europeu para o Brasil, né? O plano de Estado que a Europa tinha para o Brasil era o homem hétero, cis, branco e cristão. A mulher branca, hétero, cis, cristã. E um padre. Por que veio um padre? Porque iria ter uma forte influência da religião na construção do Estado e das nossas leis. Por que eu explico isso? Porque todo o restante eram os outros, negros e indígenas. Então veja que esse Estado não foi criado para o meu corpo. Ele não foi pensado para o meu corpo. A proteção do Estado não foi criado para o meu corpo. Mas quando eu recorto isso de uma forma mais específica para a mulher negra, ela sequer era mulher. Ela era uma negra. Por isso que quando eu estou em qualquer lugar, falo assim, as mulheres e as negras. Não, eu não sou uma negra, eu sou uma mulher negra. Né? Porque éramos as negras, que não eram uma mulher e não eram um ser humano, mas apenas uma negra. E aí, ainda hoje, a gente fala 2025, obviamente que a gente recolhe resquícios históricos disso. E por essa razão, não importa a classe que eu ocupe, o racismo vai estar lá. O que ocorre é que ele ganha a ver o espaço que você ocupa uma nova roupagem, né? Mas ele vai estar lá. Ele esteve na minha infância, ele esteve quando eu estava jovem, ele esteve quando eu estava na graduação, ao ter que ouvir em um debate de cotas de um indivíduo que preto não tinha que estar ali realizando o direito, porque o preto não tem capacidade intelectual para conseguir ser um bom jurista. Tô aqui, querido. Pois é, parece que deu ruim. Então, a gente precisa
lembrar que quando a gente fala em Brasil e em racismo, é muito complicado para corpos negros e ainda mais a mulher negra que ainda está lá no rodapé do que é a pirâmide, falar sobre avanços iguais. Nós estamos aqui, vou abrir essa aspas de maneira muito rápida, né, na iminência de uma vaga na mais alta corte do Brasil, e mais uma vez reacende o debate. Nós só temos uma mulher lá. E eu estou olhando as páginas extremamente revoltadas com as mulheres que dizem que defendem as mulheres, que são antirracistas, progressistas, e dizendo, só tem uma mulher, a corte só teve mais de 130 anos, 3 mulheres, tem que ser uma mulher. De que mulher que eu estou falando? Eu preciso que você me diga com clareza de que mulher que eu estou falando. Essa corte tem mais de 130 anos. É bem realidade que ela só teve 3 mulheres. Mas elas tinham algo em comum. Todas as 3 eram mulheres brancas. Então a gente precisa falar de mulheres pretas que têm o seu conhecimento técnico ignorado. Que têm o seu conhecimento técnico subalternizado. Então, a gente precisa falar de um Brasil onde a gente vive o que a gente chama de racismo epistêmico, onde uma mulher negra na vida pública, uma mulher negra no ensino público, uma mulher negra na justiça, ainda tem que todo dia ficar redizendo que a gente pode e vai ocupar esse espaço. Então, ainda que hoje eu seja a doutora Faida, eu não esqueço que sou uma mulher negra. Ainda que eu seja a doutora Faida, eu não esqueço que ainda sou uma ou nenhuma na minha área, que é direito das mulheres. Eu sou a única mulher negra retinta que ocupa as mesas relevantes sobre esse tema. A pauta gênero é toda de mulheres brancas, que falam de todas as mulheres, inclusive as negras. E a mulher negra só pode falar sobre a mulher negra. Truth disse eu não sou uma mulher, virou até livro de Bell Hooks. Então, é importante que quando a gente fale sobre racismo, eu não posso falar sobre a Faida. Eu preciso falar sobre todas as mulheres negras que ainda hoje são, inclusive, impedidas de serem mulheres. Acho que é isso. A sua fala me lembrou muito uma frase da autora Arísia Barros, que ela vai dizer que o racismo é um camaleão poliglota. Toda vez que a gente percebe, ele se metamorfoseia, ele troca de língua, ele fala várias línguas, mas eles esqueceram que nós também, né? Então, ele vai continuar sendo perseguido e vamos tentar derrimi-lo de qualquer maneira. Mas isso é um processo de reinvenção, né, Jotão? Porque, veja bem, acho que a Faida traz uma percepção que a gente tem sempre que contextualizar quando a gente fala de política institucional e racismo. Porque nós chegamos às instituições com todos os sacrifícios, né? Algumas nas rupturas, né, do processo. Quem conseguiu furar a bolha, porque existe essa condição de furar a bolha, realmente, literalmente isso, porque é um filtrado dentro de milhares, né? E aqueles que conseguem chegar às instituições. E já chegamos com um déficit do processo. Acho que isso precisa ser compreendido. Que déficit é esse? Por mais que você tenha a sua capacidade técnica atestada, certificada, reconhecida, ainda assim, na estrutura e nesse camaleão aí, né, ele se reinventa para dizer assim, não, você precisa começar de outro lugar, você precisa começar de outra base para que você galgue este lugar, um lugar que você nunca vai estar se você tiver que depender dos acordos institucionais da branquitude. Então, assim, essa reinvenção na estrutura institucional é a ruptura que nós, pretos e pretas, vimos fazendo, né, quando a gente está enfrentando esse racismo nas instituições. E a gente precisa pensar isso de uma forma a entender que todo o nosso processo de construção
precisa ser compreendido de uma forma mais arraigada e institucionalmente entendida para que os pretos e pretas realmente possam ocupar os lugares. Porque mesmo assim, nós colocamos cotas, né? A gente entra por ações afirmativas, a gente consegue fazer algumas estratégias para que a gente ocupe determinadas posições, mas a própria estrutura fala, não, a gente vai reinventar o processo, a gente vai readequar o processo. Então, você mesmo falou que é proibido falar da questão da paritude, eu não quero ficar puxando esse assunto, porque eu tenho me revoltado muito com todo esse processo de reinvenção racial, né? E a gente tem que entender isso em outro momento. Mas institucionalmente são desafios que nós, pretos e pretas, temos que enfrentar no nosso cotidiano. Então, que estratégia que nós encontramos para que a gente possa estar cumprindo não só o que é lei, né, de ter 30% de pretos e pretas nos cargos públicos de chefia das instituições, mas que nós possamos sim ocupar sem que nós tenhamos que ficar o tempo todo justificando a nossa competência técnica, porque é essa que é a questão principal do racismo institucional, é você estar o tempo todo ocupando os lugares e justificando essa competência técnica dentro do seu processo de construção de vida política e até mesmo institucional. Era essa, eu ia perguntar e você respondeu sem eu perguntar, é justamente esse bate-papo que eu queria e ele tá dando certo, eu não tô acreditando. Pois é, então eu venho pensando muito nisso. Eu ia te perguntar qual é o papel que você vê dessa mulher negra no serviço público. Então, esse papel é o papel da ruptura, porque na verdade eu tenho analisado muito isso a partir do que nós chamamos de erro, e que a branquitude fala que é desafio. E nós, né, eu acho que tem uma estrutura cultural das próprias famílias, da cobrança da família preta, que isso da estrutura mesmo, né, isso já é comprovado, e tem vários livros que falam sobre isso, de que nós temos uma exigência do correto, né, do sempre nós sermos os melhores, temos que nos colocar, porque existe uma cobrança de que a gente consiga avançar da própria família, né, para que a coisa possa fluir. Mas institucionalmente, a pessoa branca, quando ela erra, e a população branca entende bem isso, existem os acordos do entorno, né, de reorganização do erro ou reorganização do desafio. O que não acontece com a pessoa preta, quando ela está institucionalmente sendo vista nesses 30%. O que me vem à mente fica pensando o seguinte: quando a gente realmente ocupar os 30%, colocarmos as mulheres lá, como é que vai ser a rede do entorno para enfrentamento do machismo? Né? Porque você não pode falar, você é silenciado, então como é que a sua voz de mulher preta ela tem autonomia e autoridade na instituição? Outra coisa, como que o seu reconhecimento a partir do que você já construiu profissionalmente é entendido e interpretado na instituição? Porque continua sendo o olhar do estereótipo racial do corpo preto naquele lugar. E o corpo preto avançou um pouco da negra no sentido de que você agora está num outro lugar, mas você continua sendo o corpo preto. Entende? Então, como é que pensar isso nessas redes de apoio que muitas vezes não se discute nas instituições e também não se discute entre as pessoas pretas que estão ocupando os cargos? Até porque existe uma outra relação de representatividade. É preciso que os nossos movimentos negros entendam e façam essa construção da discussão que quando o corpo preto chega à instituição e ocupa lugares institucionais de poder de decisão, ele ocupa numa rede e precisa ocupar nessa rede. É essa rede que precisa construir o suporte para que a coisa aconteça. Porque você chega assim, com um déficit institucional. Por que eu chamo de déficit institucional? Porque são lugares que não são dados para a gente. São lugares que nós não ocupamos. São lugares que nós não experimentamos. E quando a gente vai experimentar, existe uma possibilidade muito grande de que as coisas que estejam nas decisões que estão nas nossas mãos sejam decisões que possam comprometer a visão daquele sujeito naquele lugar. E, novamente, o racismo se reinventa a partir do estereótipo institucional, que é outra questão que a gente precisa discutir. É justamente nessa reinvenção e nesse gancho que eu quero perguntar para Camila quais medidas você visualiza, né? Quais medidas concretas, né, de enfrentamento
ao racismo, medidas concretas e contínuas, porque nós estamos vendo que elas precisam ser contínuas. Elas não podem ser apenas no 20 de novembro, elas não podem ser apenas no 13 de maio, elas precisam ser contínuas e realmente surtir efeito. E está em diferentes dimensões também, né, Jota? Antes de falar disso, eu quero só complementar o que Patrícia falou, né? Assim, como o racismo, ele se reinventa. E o fato de chegarmos em determinados espaços não significa que não haverá ali barreiras, não haverá preconceitos, discriminação, ou chegando lá a gente não vai ter que enfrentar muita coisa, né? Por isso que eu acho que para além da resistência, a nossa presença ela é também uma denúncia permanente, o tempo todo, porque o nosso corpo não foi historicamente preparado, digamos assim, para que pudéssemos ocupar esses espaços. Então, assim, hoje eu ocupo uma cadeira no Parlamento Estadual, são 190 anos de Assembleia. Ao longo desses 190 anos, apenas 17 deputadas, Faida, ao longo dessa história, a Faida mencionou, né, do Supremo Tribunal Federal e o Parlamento, a política brasileira também é a manutenção desse racismo, dessas desigualdades. Então, apenas 17 mulheres e dessas 17 nós tivemos apenas 2 mulheres negras, né, ao longo de toda essa história. Então, olha como é desigual. Então, ao chegarmos, e agora eu tô nesse espaço, é nítido a desigualdade. Por que que ela é nítida? Porque, vejam, até os servidores se acostumarem que eu sou uma deputada, em vários momentos eu preciso afirmar na catraca quando eu entro, ou no estacionamento, ou que eu sou deputada. Em lugares onde eu vou hoje, que os meus colegas seguramente transitam com muita tranquilidade, com seus ternos, eu ando com a minha carteira de deputada dentro da bolsa. Porque em diversos lugares eu não sou reconhecida como uma deputada, ou eu sou questionada quem sou eu. E eu estou dando o meu exemplo, e a gente poderia usar exemplo de vários outros parlamentares do país que são perseguidos, que são processados, que os seus erros nunca são perdoados. Eu falava sobre isso acerca do decoro parlamentar, né? Porque muita gente fala, nossa, Camila, nossa, você aguenta tanto, você é tão educada. E eu falo, é porque é muita responsabilidade chegar num espaço desse, como uma das poucas mulheres negras que chegou lá, em um pequeno deslize, seguramente, não vai ser perdoado, não vai ser tolerado, eu vou ser caçada, eu vou ser perseguida, assim como a gente tem históricos de parlamentares negros por todo o país, né? Assim, então eu acho que isso é muito importante de afirmar, mesmo quando chegamos lá, o racismo ele se reinventa de inúmeras maneiras que faz com que a gente precise estar o tempo todo ali batalhando, denunciando, cobrando, pressionando, né, e evidenciando assim, olha só como é desigual, olha como o tratamento é diferente, olha como não estamos nas mesmas posições de igualdade, olha como nós não temos o mesmo peso na relatoria de determinadas matérias, ou o mesmo peso institucional que outros homens brancos, de ternos, que é como a política que se reproduz. Do ponto de vista de medidas concretas, que é o que você pergunta, eu acho que esse é um grande desafio. Por quê? A gente tende a colocar o debate racial dentro de uma caixa, que é uma caixa que está vinculado ao Novembro Negro. Lá no Novembro Negro, a gente pensa em algumas ações pontuais, a gente pensa em alguns espaços de debates, e eu ressalto sempre que não. A gente precisa pensar iniciativas e medidas antirracistas todo o tempo de diferentes maneiras. Ao pensar o orçamento público, que não é debatido no mês de novembro, mas a gente tem que pensar lá quais medidas são necessárias para garantir melhorias para as condições de vida da população. Eu estou falando de melhorias porque a gente sabe que políticas públicas elas não resolvem o problema da desigualdade racial, que é estrutural na sociedade brasileira, mas que precisa de medidas concretas, que perpassa por medidas na área da educação, na área da saúde, na área da habitação, na discussão econômica, na discussão ambiental, porque o racismo ambiental ele é concreto e ele impacta principalmente a população negra, ou seja, a questão racial, o debate racial, a perspectiva antirracista, ele precisa perpassar toda a nossa atuação política. E esse é um grande desafio e por isso que nós precisamos estar lá. Sabe por quê? Porque quando nós não estamos, não há um olhar sobre isso. O debate ambiental, ele não contempla a população negra se nós lá não estamos.
o debate econômico não pensa a vida da população negra se nós lá não estamos. Vejam, não estou dizendo que nós não temos aliados na política. Temos aliados, brancos, inclusive, na política. Mas o protagonismo e a capacidade de trazer essa análise é quem vive, é quem sofre, é quem está junto, é quem está nessa aliança com os movimentos, né? É quem está por dentro desses debates. Então, por isso o nosso protagonismo aí nessas pautas é muito fundamental. Pensando no judiciário, Faida, como essa mulher negra fica mais exposta à violência em detrimento da mulher branca? Então, como eu expliquei, esse Estado foi criado por homens para homens, né? O plano que a Europa tinha para o Brasil era o homem líder e a mulher um adereço. A violência contra a mulher já foi uma política de Estado no Brasil. Os homens podiam violentar as mulheres com a bênção da lei. Mas de que mulher que eu estou falando? Eu estou falando da mulher branca, hétero, cis, cristã. Porque quando eu recorto isso para a mulher negra, que eu já expliquei agora, que sequer era vista como mulher, logo ela podia ser violentada, estuprada e morta, eu vejo hoje os dados que eu ainda recolho muito resquício disso. Né? Por quê? Porque quando eu explico, como eu expliquei sobre uma mulher negra na mais alta corte do Brasil, e que eu fiquei brava com algumas mulheres que dizem que ajudam as mulheres, né? E fala, tem que ser uma mulher. Falar de mulher, o grande problema é esse. Falar de mulher de maneira universal. Nós não somos iguais. Nós somos plurais. E quando a gente fala sobre a mulher negra, a gente precisa lembrar de uma mulher duplamente vulnerável, ainda que não seja vista pela nossa sociedade como vulnerável. Porque, igual a todas as outras mulheres, ela sofre a opressão de gênero. É verdade, só que ela traz um plus, porque ela também sofre a opressão de raça. A de Beauvoir dizia que a mulher era o outro. Grada Quilomba, de uma forma muito certa, falou, então, peraí. Então, a mulher negra, ela é, na verdade, o outro do outro. Porque quando eu reflito raça, eu penso no homem negro. Quando eu reflito gênero, eu penso na mulher branca. Logo, a mulher negra está às margens do gênero e da raça. E isso tem um resultado. O resultado é ser a mais violentada, a mais estuprada, a mais morta. E quando a gente fala em morta, a gente fala num Brasil em que explodiu o número de quê? Feminicídios. Quem são as maiores vítimas? As mulheres negras. Por que elas são as maiores vítimas? Eu mesma respondo. Esse crime é um crime que avisa que vai chegar. É o último grau do ciclo. Isso significa dizer que toda ação política pública que evita esse crime não alcança a mulher negra. Significa dizer que a prevenção não alcança a mulher negra. Significa dizer que ainda em 2025 a mulher negra sequer é vista como mulher quando ela é vítima. Quem tem o direito de ser vítima? A mulher negra ainda não tem o direito de ser ouvida, vista, acolhida como vítima. Mas o oposto, quando esse banco muda o lugar, quando essa mulher é ré, aí a mão é pesada. Porque uma mulher, eu dou muito exemplo de um caso meu que essa cliente, ela era esposa de um cara que praticou um crime e ela não tinha nada a ver com isso, tinha um neném pequeno em casa, foi presa. E para eu conseguir um alvará para essa mulher negra, pobre, eu tive que ir até outra instância. Já a minha outra cliente, e na época que
era culpada era uma menina branca. Ela não ficou 8 dias presa. Então, a régua, quando essa mulher negra é vítima, é dizer que ela está mentindo. A regra, quando essa mulher negra é réu, não existe presunção de inocência. Então, a gente precisa falar de um Brasil que é misógino, sim, que odeia as mulheres, ainda, mas que principalmente odeia as mulheres negras. A gente ainda vive um Brasil em que as mulheres negras são violentadas em todas as partes. Isso porque eu nem vou entrar aqui sobre o emprego, porque senão a gente fica até amanhã. Fica mesmo. Infelizmente, a realidade é essa. E eu acho que vai um pouco além quando nós pensamos, por exemplo, na professora Petronilha, que ela vai dizer qual é o projeto de nação que nós queremos. E eu acho que é por aí que a gente deve pensar quando nós vamos discutir políticas públicas, né? Qual que é o projeto de nação que nós queremos? Ele precisa ser contínuo, ele não pode ser interrompido a cada eleição. E aí, pensando nisso... E só uma aspas, sim, só que ele precisa colocar ali na mesa o recorte racial. Eu não posso falar em mulher de uma maneira universal, porque quando eu falo de uma maneira universal, eu vejo que apenas um grupo de mulheres avançam, enquanto outras seguem à margem. Quais são essas outras? As mulheres negras. Então, enquanto a gente ignorar o recorte racial, a mesa que pauta, que pensa, que cria a política pública não será uma política pública para as mulheres, será apenas para alguma delas. Posso só reforçar isso que a Faida fala? Claro. Que é importantíssimo. E a gente tem várias demonstrações disso no nosso país. A Lei Maria da Penha, por exemplo, que sem dúvida nenhuma, né, assim, a gente tem do ponto de vista de política pública um reconhecimento do tema da violência doméstica e a necessidade de tratar esse tema com políticas públicas, mas a própria lei e as políticas públicas a partir daí estruturadas não alcançam de maneira igual mulheres brancas e mulheres negras. Prova disso é que os feminicídios de mulheres negras crescem ao passo que os feminicídios de mulheres brancas diminuem. Então a gente está falando de uma desigualdade que se mantém se você não considera exatamente isso que a Faida está falando, né? Então, em várias áreas a gente vai constatando essa desigualdade, né? Falei disso, podemos falar também da violência obstétrica, que é um tema que a gente tem pautado, cobrado, denunciado, mas não dá para falar de mulheres sendo velado. Acomete principalmente mulheres negras, enfim. E uma questão de classe também, né? É uma questão de classe, essa questão obstétrica, além do que corporativa também, né? Porque as denúncias, elas vão gerar logicamente, fatos reais, e que fatos que a gente vai poder comprovar daqui a um tempo, assim que a gente conseguir conscientizar um quantitativo maior de mulheres sobre isso, a gente conseguir colocar campanhas sobre isso, implementar campanhas sobre isso, a gente vai conseguir um número de mulheres que possa fazer frente a esse crime que é a violência obstétrica, que é assim, é impressionante como nossas mulheres pretas, que são as que mais sofrem sobre essa questão, têm dificuldade de obstetrícia por conta dessa questão da violência obstétrica. Sim. Foi pensando justamente nessas mulheres negras que estão aqui, que conseguem levantar essas bolas todas. Eu tô, assim, a minha cabeça não para de funcionar. Esse projeto de nação é isso, a gente precisa dar voz a todas as mulheres, elas precisam ser ouvidas, todas as parcelas da sociedade precisam construir esse projeto de nação. E puxando a bola para nós, para nossa escola, né, para ESESP e para o serviço público, eu faço uma pergunta para encerrar e aí vocês podem se dividir, tá? A professora Isildinha Batista, e psicanalista, ela vai dizer que ninguém escapa do racismo, ninguém. Nem brancos e nem negros. Todos nós somos afetados por ele. E aí eu fiquei pensando aqui, qual seria a função, né, da escola de serviço público? Então,
nesse ponto de que ninguém escapa do racismo, qual seria uma função da escola de serviço público para com a sociedade na formação desses servidores? Eu queria pensar um pouquinho com relação ao que é a construção dessa autonomia, né? Dessa emancipação do sujeito, que é descentralizar um pouco da condição, não só da instituição, mas dizer que essa libertação ela precisa ser construída, né? Então, o campo de estudo de educação para as relações étnico-raciais, o campo de estudo, de pesquisa, ou fazer com que isso integre um currículo, fazer com que isso esteja, né, diante dos nossos professores, formadores, estudantes, técnicos, gestores, é pensar um tanto de como a gente pode desconstruir e fazer com que os próprios sujeitos tenham a sua perspectiva de autonomia e de libertação dentro do processo. Até porque a gente precisa entender o quanto a nossa educação foi uma educação que se foi construída a partir dessa tutela, desse aprisionamento afetivo, emocional, né, científico. Então, essas outras amarras, elas precisam ser desmanteladas. Então, como é que você faz isso no serviço público? Você precisa apontar que isso existe. É necessário que as próprias pessoas tenham consciência de que isso existe. E eu acredito que só esse processo de conscientização vai fazer com que, aliado, logicamente, à prática, ações políticas, não é só você, não, eu já sei que isso existe, agora eu vou sentar em cima do fato e dali eu não faço mais nada. Não, a partir dali, como é que você pode fazer com que essas barreiras sejam desmanteladas? Então, é pensar como que esse processo, ele atravessa o sujeito e como nós, a partir da nossa própria conscientização, também conseguimos criar suportes e criar, né, condições para que o racismo institucional seja enfrentado. Acho que o Exesp tem essa função. O Exesp pode direcionar para a construção de políticas públicas, pode criar grupos para discutir políticas públicas, pode pensar sobre isso nos ambientes institucionais e pode trazer o campo de discussão para dentro da pauta, né, efetivamente, como vocês estão fazendo aqui. Então, acho que é um grande passo, né? Acho que as coisas se ampliam, existe uma perspectiva gestora de se pensar com relação a isso, de fazer uma pauta construtiva. Então, acho que educação antirracista, dentro da instituição pública, ela precisa somar, né? Ela precisa somar e precisa criar caminhos de autonomia para os sujeitos que estão ali. Mas caminhos de autonomia que possam, logicamente, fazer com que esses sujeitos possam ocupar um espaço. Não adianta apenas eu construir uma pauta antirracista e no top da instituição eu não conseguir que os meus pretos e pretas estejam ocupando, estejam ali também construindo o seu processo formativo com os outros gestores. Eu acho que são muitas dimensões. Eu acho que a Patrícia já trouxe reflexões muito importantes, mas eu queria ressaltar o papel da formação numa perspectiva antirracista. Né? Assim, eu acho que a Exesp ela tem muito a contribuir com os servidores públicos do nosso estado. A gente está falando do serviço público que concretamente muda a vida das pessoas, né? Assim, quando a gente fala da população preta, a gente está falando fundamentalmente daqueles e daquelas que acessam os serviços públicos. Eu sou fruto do serviço público, na área da saúde, na área da educação, no ensino superior. Então, assim, a minha vida, ela literalmente foi alterada pelo serviço público, né? Toda a minha assistência de vida foi conduzida pelo serviço público. E é assim para a ampla maioria da população negra nesse estado, e não é uma população pequena. A gente está falando em um dos estados que tem o maior quantitativo de negros e negras, né? Óbvio, proporcional, levando em consideração o nosso número de habitantes, mas assim, a gente está falando de um estado que tem uma população negra muito grande, uma população negra que, assim como em todo o país, é usuária do serviço público, depende do serviço público para satisfação e garantia dos seus direitos mais fundamentais, e que, infelizmente, esses debates eles não são fomentados muitas vezes para carreiras específicas dentro do serviço público, por vezes nas graduações e nos cursos, né, que antecedem a entrada aqui. E ao entrar aqui, eu acho que para falar de um serviço público de qualidade, esse tema ele precisa estar colocado nas formações de maneira continuada. Né? Então, eu acho que essa é uma das formas que a Exesp pode contribuir para que a gente tenha um serviço público que, de fato, garanta a qualidade.
Eu lembro que quando a gente fala que o racismo faz parte da estrutura, né, do Brasil, da nação, a gente lembra que ele não sobreviveria sem auxílio das instituições. Sem auxílio dela, o racismo já havia ido embora e morrido. Então a gente precisa lembrar o quanto essa escola é essencial, pelo menos no nosso estado, para virar o jogo. E eu falo muito que ninguém nasce racista. Você se torna racista. Se você se torna racista, você pode se tornar antirracista. É importante que a gente hoje tenha leis que reprimam o racismo? Obviamente que sim. Só que eu sempre reitero que lei sozinha, isolada, não resolve o problema. Então a gente precisa também de uma educação antirracista. Só que para isso a gente precisa de várias outras coisas, que é: não adianta eu ter uma escola, não adianta eu ter uma secretaria de educação, de saúde, de ADM, de administração, se eu não tenho uma pessoa preta com conhecimento técnico-racial ali dentro. Ou se eu não tenho uma pessoa branca aliada com conhecimento racial. Porque senão a gente enxuga gelo, tá? Porque assim, um outro dia eu fui dar um curso de práticas antirracistas para o Ministério Público nosso, ali. E aí eu fiz um quadrinho em cada área que o MP atua, o quanto que o racismo tá ligado e que às vezes eles não veem. Não percebem. Sim. Dei um outro exemplo. A gente sabe que existe a Lei 10.639 desde 2003. Por que as escolas não aplicam a lei? Perguntei ao MP, falei, o fiscal da lei é o MP. Manda um oficinho lá, onde é o estado, para poder perguntar ao município. Isso vocês podem fazer. Então, o que eu acho que precisa é realizar um debate transversal. A gente precisa que essa escola diga, a PM precisa de ter formação. Tanto para quando são as mulheres vítimas de violência, quando são a população preta que é morta ali. A gente precisa ir na Secretaria de Educação, na escola, e dizer por que essa lei não está sendo aplicada. Eu não posso ver como eu vi um outro dia, e eu levei esse exemplo ao curso que eu dei ao MP, no dia do Novembro Negro, ação, Patrícia, ação, Camila, era uma historinha, um filme de um assassino que estava com as crianças e ela não podia brincar com as crianças porque ela não era igual a elas. Aí ela achou um amiguinho, o macaco, que levou ela embora porque ela tinha que ficar com o macaco, porque ela era mais próxima ao macaco. Isso foi dado numa escola pública. Por quê? Porque esse gestor, porque a galera da pedagogia não tem o mínimo de conhecimento racial. Então a gente precisa falar de um trabalho transversal. A escola pode dar curso, treinamento para todas as pastas do Estado. A escola pode ligar raça e racismo em todas as áreas. A gente falou agora da violência obstétrica. Por que que o nosso SUS, a nossa saúde não viu isso ainda? Não sabe. Porque às vezes não sabe realmente. Então a gente pode o quê? Ensinar. Por que que a educação ainda não aplicou a lei? Porque às vezes não sabe como aplicar. Então vamos lá ensinar como aplicar.
Então a gente precisa falar de educação de uma forma ampliada e, mais do que isso, para pessoas estratégicas, para quem está rubricando o ofício, para quem tem, em resumo, a caneta. Somente com uma educação transversal não vou dizer Estado, no poder público, a gente vai conseguir dar à população negra o direito de ser vista como população. A gente vai construir um Estado mais justo, mais equânime, que de fato seja para todo mundo. Acho que é isso. Muito obrigado. Obrigado a vocês mulheres maravilhosas, pela presença, por compartilhar esse conhecimento, essas histórias, tá? E esse conhecimento que é primordial para que a gente avance enquanto sociedade. Eu acho que é isso. Então, obrigada, Jota. A gente tem que agradecer a você também de nos deixar confortáveis assim, pra gente conversar, porque esse papo não é um papo leve, né? É um papo... A gente não tá falando de mimimi, né? A gente tá falando de coisas que são fundamentais na nossa vida e na nossa história, e inclusive na nossa trajetória, né? A gente colocou aqui marcas que são marcas de vida, né? Que tem muito a ver com a sua narrativa, a sua construção dentro do processo. Então, falar de marcas de vida a partir dessa relação de racismo, né, não é uma coisa simples. A gente fala de um lugar que hoje nós podemos dizer, acho que Faida trouxe muito bem isso, né, e Camila também. A gente transforma essa dor em política, transforma essa dor em ação, a gente transforma essa dor em forma, em projeto, em processo, mas ela é algo que a gente consegue identificar, né? Então, assim, publicamente, cada vez que a gente é chamado para conversar sobre isso, nós vamos colocando pedaços dessa trajetória, dessas narrativas e formas, e até inclusive estratégias que nós utilizamos para poder fazer com que ela se transformasse em um fruto, né, em um posicionamento, e algo que realmente é importante. A gente pode agradecer por esse momento. Então, eu agradeço muito por esse encontro. Também agradeço a Camila, a Faida também. Obrigada. Porque foi muito gostoso conversar com vocês. Foi uma delícia, gente. Foi um prazer. Agradeço. Um beijo. Um beijo. Um beijo. a gente gostaria de agradecer ao governo do estado, na figura do nosso governador, Renato Casagrande, também a diretora-geral da ESESP, Carolina Pitol, a nossa secretária escolar, Viviane Maitan, ao coordenador da pós-graduação, Gelson Junquilho, a nossa diretora técnica, Áurea, e ao nosso diretor administrativo, Tufi, e um agradecimento super especial à Cláudia e à Beatriz dos Serviços Gerais, que são maravilhosas, que nos acolhem, nos abraçam todos os dias aqui nessa escola, a equipe de EAD, que nos atende a tempo e a hora, e a todos os funcionários dessa escola que fazem ela acontecer todos os dias.